povo, muito boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui mais um domingo no Cabeça de Homem Além do Óbvio. E hoje o tema do nosso programa é uma homenagem ao dia 31, que vai ser terça-feira, que é o Dia Mundial do Combate ao Fumo. E nós resolvemos falar sobre o assunto o fumo e suas consequências. Para a gente chamar a atenção para esse vício que aparentemente é inofensivo, porque os seus efeitos são de longo prazo. Muita gente entra na onda dos colegas, entra na vibe, começa a fumar, sem se dar conta de que aquilo vicia e que provoca muitas consequências desastrosas. E eu estou aqui com dois convidados, estou com o Dr. Guilhardo Ribeiro, que vem pela primeira vez aqui no programa, mas já vem muito aqui na Rádio Metrópole, em outros programas. Ele é novato aqui no Cabeça de Homem, é um prazer recebê-lo. Prazer meu. Ele é médico pneumologista, é professor, é diretor da Associação Baiana de Medicina, é coordenador também da Liga de DPOC, é doutor em medicina. Pois é, gente, esse homem é um realizador, soube que faz muitos trabalhos, inclusive educativos, muito contato com a população, palestras, etc. É um prazer ter o senhor aqui conosco, doutor Guilherme. É um prazer todo meu, Mara, participar do seu programa. Hoje vamos falar com a população para que a população entenda que cigarro de bom não tem nada. Com certeza absoluta. E o meu segundo convidado, Djalma Argolo, já veterano aqui no programa, vulgo Didi, que é assim que eu chamo ele, terapeuta junguiano, estatístico e autor de mais de 20 livros. Vai falar um pouco aqui pra gente também sobre o impacto, né, do jovem, que geralmente as pessoas, os homens e mulheres, começam a fumar muito cedo, ou por influência dos próprios pais que são fumantes, mas sobretudo por influência dos amigos. Doutor Guilherme, eu vou começar com o senhor, que o senhor está começando aqui no programa, estreando. Quantas pessoas a gente tem de fumantes no mundo e no Brasil, mais ou menos? No mundo nós temos aproximadamente 1,3 bilhão de fumantes. Nossa. E o nível de mortalidade fica aproximadamente 6 milhões de mortes por ano, sendo que 10% dessa morte são fumantes passivos. Por isso que o fumante passivo é a terceira causa de morte evitável. E aqui no Brasil nós temos 200 mil mortes por ano. 200 mil mortes, sendo 5 mil aproximadamente aqui no estado da Bahia. Meu Deus do céu. Uma das coisas que eu pesquisei é que eu vi que geralmente os malefícios do cigarro são malefícios de longo prazo. E por isso as pessoas acham que ele é inofensivo. Ah, não tem nada, comigo não vai acontecer. A gente sempre acha que com a gente não vai acontecer. Normalmente. Pois é. Ô, Djalma, deixa eu te fazer uma pergunta. Entre as principais causas que levam a pessoa a fumar, a gente tem a influência dos pais, mas tem sobretudo a influência dos amigos. E eu fiz algumas entrevistas, que depois eu vou falar aqui mais tarde, que a maioria das pessoas que começam a fumar, elas fumam porque uma pessoa mesmo que eu entrevistei, a mulher quando ela fuma, ela é mulher, ela é decidida, ela passa uma imagem de... O homem, meus colegas todos fumavam, se eu não fumasse, eu ia ficar fora do grupo. Eu tinha que fumar, eu tinha que provar que eu também era retado. Fala um pouquinho pra gente, como é que aqui a gente pode ajudar os jovens, ajudar as pessoas a não cair nessa questão de eu preciso fazer isso para me sentir de determinada forma fazendo parte de um grupo. Isso aí já é um problema muito sério, porque normalmente os jovens querem se enturmar, querem ficar no grupo. E para ficar no grupo se submetem a várias coisas, inclusive na lei de imitação natural que tem o próprio jovem. Então, se o grupo fuma, ele quer fumar também. Muitas vezes a influência vem dentro de casa, pai e mãe que fumam podem influenciar também. Irmãos, nós estávamos conversando isso com o doutor Guilhardo antes, e ele falava, e é a grande realidade. Mas também as pessoas querem transgredir. E se às vezes os pais não fumam, quando eles chegam na adolescência, eles fumam justamente para se contrapor ao pai. Nós vemos sempre isso, o jovem querendo mostrar que a individualidade, que ele pode, que ele sabe, e depois vai se arrepender e muito. Porque começa, e algumas pessoas têm um outro problema, que é as pessoas que já nascem com uma inclinação ao vício. As pessoas têm essa condição. Eu já vi gente que era viciado em soltar pum, botar a mão e ficar cheirando. Ou seja... Que maluquice. Mas é vício. A pessoa tem vício, são vícios de todas as formas. Então, uma pessoa que tem já uma inclinação por vício, se bebe, pode se tornar um alcoólatra, se fuma, pode se tornar uma coisa. E também tem aquelas pessoas que usam o cigarro como uma muleta.
como uma válvula de escape, De algum como problema. uma fonte de prazer, uma compulsão de fumar, justamente porque tem uma vida infeliz, não conseguem trabalhar de outra maneira. Bom, doutor Guilherdo, Djalma trouxe uma questão importante, falando que às vezes você já traz uma predisposição ao fumo. É hereditária a questão do fumo? Passa pelo genética? Tem alguma influência? Os pais que fumam, só tem aquela influência sobre os filhos na questão da convivência ou tem algo mais? Infelizmente tem algo mais. Trabalhos recentes têm mostrado que a nível intrauterino existem alterações moleculares e genéticas que fazem com que os filhos dos fumantes tenham uma chance maior de serem fumantes. E é interessante que até, mesmo que essa filha não seja fumante, os filhos dela, ou seja, os netos, podem ter também predisposição a fumar e ter todas as alterações que a gente sabe de pessoas que fumam, né? Na gravidez, por exemplo, que são malformações congênitas, lábio leporino, mortalidade precoce, baixo peso e uma série de complicações, além de dessas crianças serem mais susceptíveis a doenças pulmonares crônicas, como asma, DPOC, infecções da mais variada. Tudo otite, isso vem da mãe fumar? da mãe fumar. E o pai? E o pai também. O pai, quer dizer, no pós-nascimento. Mas a mãe é que mais transmite os pais. Se o pai Também for fumante, o problema é passivo, né? É passivo. Se a mãe pode ser uma fumante passiva, se o pai fuma, se o se o marido pai fuma, termina sendo fumante passiva. Nossa, gente, ou seja, se a mãe fuma, pode existir Direto. alteração molecular e genética que vai impactar não só os filhos, mas os netos. Também. Também. Pois é, então a gente precisa prestar muita atenção a isso. Quer ver Ou uma... seja, torna-se hereditária a coisa. É. Nossa! Bom, nós estamos fazendo a transmissão aqui, tá? Além da rádio, na 101.3 FM, pela página do Facebook, Cabeça de Homem 1. Quem quiser acompanhar a gente ao vivo aqui, com imagens, estamos transmitindo. Vocês podem se comunicar com a gente, ligar, tirar sua dúvida, dar seu depoimento no 35055000, 7135055000. O nosso zap é o 981553258. 981553258, ou vocês podem mandar a sua mensagem pelo Metro 1. Nossa, vamos lá, tenho muitas e muitas perguntas para fazer hoje. Doutor Guilherdo, quais são as principais doenças que o fumo provoca? E eu soube também que, além de ele provocar doenças, ele tipo assim, atua ampliando as consequências de doenças pré-existentes. Exatamente, isso é verdade. Existem 50 doenças relacionadas ao tabagismo, aproximadamente. Eu vou resumir. Tá. Tem as doenças vasculares, que nós temos infarto, angina, as doenças que a gente chama AVC, cerebrovascular, as doenças vasculares periféricas, responsáveis pela amputação, né? Os pacientes podem ter, hoje já sabe que o indivíduo pode ter hipertensão, pode ter envolvimento renal, isquemia do intestino, ele pode ter... envelhecimento precoce, ele pode ter alterações dentárias, halitose. Nossa. Ele envelhece aproximadamente 7 anos mais rápido do que uma pessoa que não fuma. Ele reduz a expectativa de vida. Então, realmente, fumar só traz problema, não traz nenhuma solução. Nossa, então eu vou aproveitar e pegar o seu gancho e aí depois eu vou passar para Djalma. Eu entrevistei Alexandre Pires, que é administrador, ele tem 46 anos e ele está fazendo parte de um grupo com um pneumologista, doutor Antônio José Doria, que é de combate ao tabagismo. E ele está nesse grupo há 1 ano e 4 meses. E ele falou assim: Maiara, eu comecei a fumar aos 17 anos, tá? Mas comecei a fumar por influência dos meus amigos. Ele falou que porque era bacana, porque era bonito, porque estava na moda e que isso realmente influenciou ele. Porque senão ele ia se sentir meio que por fora do grupo. Que ele tentou por várias vezes parar de fumar, mas que ele não conseguiu. E que tudo começou com o incentivo da esposa. Aí, como é importante a questão do apoio familiar e de quem está junto, né? Que a esposa ficou tentando inscrever ele nesse programa durante mais de 1 ano. E ele falou da questão do apoio psicológico, porque no programa existe uma equipe multidisciplinar que, além de entrar com as drogas, com remédio, você tem outras pessoas dando depoimentos, você tem histórico mostrando os dados do cigarro, os malefícios, fotos de doenças de várias pessoas e depoimentos de ex-fumantes, de pessoas que perderam familiares, que estiveram doentes, e como esse apoio e essa troca de experiências é importante. E aí ele falou assim: eu vi, tem muita gente que começa a fumar porque tem problema, porque está com
um problema na família e começa a fumar e simplesmente você vê que não é só você que tem problema, que se os outros conseguiram, você também consegue e termina que um dá apoio ao outro. Então fala um pouquinho para mim, Djalma, da importância de uma rede de apoio mesmo, de um acompanhamento terapêutico, porque tem psicólogo também, nutricionista, pneumologista, enfermeira, para ajudar a pessoa na saída de um vício, seja qualquer, mas também do fumo. Esses grupos de apoio foi uma grande descoberta, uma grande invenção. Os americanos começaram muito isso, em vários aspectos. Em várias pessoas que têm câncer fazem grupos de apoio, os alcoólicos anônimos, e tem grande sucesso nisso. Também dos fumantes, e isso é importante, porque a pessoa começa a ver que tem outra forma de ver a coisa, e sente-se apoiada naquilo que faz, porque outras pessoas estão passando a mesma coisa, estão superando. E isso, como também eles aprenderam muitas vezes, como o Dr. Guilherme chamou a atenção, por influência de amigos e etc., a influência de outros amigos também, que conseguiram superar, combater isso vai ser um apoio fundamental. Esses grupos devem se multiplicar, porque pessoas precisam disso, muito mesmo. Eu tô com um ouvinte na linha, tô com Ricardo Porto e Zé Fernando. Olá, Ricardo, tudo jóia? Bom dia, mãe, tudo bem? Tudo jóia, como tá você? Como é que foi o aniversário? Tranquilo, graças a Deus, foi tudo tranquilo. Diga, meu filho. É o seguinte, eu dar um abraço ao Dr. Guilherme, talvez ele não se recorde de mim. Eu o conheci há 5 anos atrás, graças a Olga Goulart, que me direcionou a ele. Sim. Infelizmente, eu ainda não consegui parar 100%. Eu cheguei a fumar 60 cigarros dia. Nossa. Hoje eu ainda fumo 5 cigarros. Foi uma redução bastante satisfatória. Hoje eu consigo fazer algumas coisas. Perdi meu pai em 95, com câncer em toda a via respiratória. Meu pai fumava 4 maços de cigarro dia. Ele fumou durante 60 anos. E mesmo no balão de oxigênio, ele tirava o oxigênio para fumar. Infelizmente, é aquele negócio, um depoimento que certa feita eu dei, que era o seguinte: você está estressado, você pega um cigarro, você fuma, você relaxa. Você está nervoso, você pega um cigarro, você fuma, você relaxa. Ótimo. Só que esse relaxar, um dia ele vai lhe cobrar. E a cobrança é muito forte. Então, antes de você procurar o cigarro, esse erro que eu cometi, não cometo não. Eu fui burro e ainda sou. Mas eu vou conseguir me livrar dele. Tá? Ricardo, obrigada por dividir com a gente. Obrigada. Outro, e obrigada por nos acompanhar sempre. Ele acompanha a gente desde o primeiro programa. Eu vi o que ele disse agora. Eu conheci um camarada muito inteligente, o Luiz Carlos Pastorino, e ele tem várias obras. Ele tinha sido inclusive padre lá no Belém do Pará. Ele falava vários idiomas e ele fumava. E quando ele estava morrendo de câncer no pulmão, não é? De enfisema, aliás, ele dizia: eu sou mesmo um burro, porque eu sempre soube que isso causaria mal e mesmo assim eu persisti nisso. Ô, doutor Guilherme, pegando a fala de Ricardo Porto, a gente já viu aqui que o cigarro, ele é um vício, mas cujas consequências são de longo prazo. Então existe aquela autoilusão de que não vai acontecer nada porque vai ficando sempre para depois. Mas tem contas que são caras. Perda de um ente querido, de uma pessoa tão próxima como ele perdeu o pai. Ele tentou, a gente sabe o quê? Que poucas pessoas que tentam largar o cigarro, o senhor tem essa estimativa, né? Conseguem de primeira ou segunda vez. A grande maioria das vezes ele não consegue. Pelo menos são 3 a 4 tentativas. Não é fácil, não. Não é porque ele seja bobo, não é porque ele não tenha força de vontade, não. É porque às vezes ele não consegue vencer a dependência, que é muito séria, é muito grave. E às vezes precisa várias tentativas para a gente chegar a conseguir fazer com que essas pessoas deixem de fumar. Então a gente não pode hostilizar essas pessoas achando que elas são fracas, elas não têm força de vontade. Não, elas têm vontade de fumar, se sentem super culpadas, mas é porque elas não conseguem, mesmo com apoio psicológico e tratamento feito. No caso de Ricardo, ele diminuiu de 40 cigarros, que ele disse 60. Por dia, para 60 cigarros para 4 ou 5. O que é que a gente pode fazer para ajudar ele mais? O que é que ele pode fazer para se ajudar? Quais são as alternativas? A alternativa, quem tem 3, 4 cigarros que fuma,
É ele mesmo, é ele que vai ter que brigar, porque não tem um médico que possa ajudar nesse sentido. Não existe medicação, não existe nada. Aí ele começar a fazer atividade física regular, porque produz endorfina, de certa forma diminui a vontade de fumar, trocar o cigarro pelo exercício, fazer exercício, porque progressivamente ele vai conseguir deixar esse quadro de cigarro. Vai ter outras fontes de prazer, né? E agora, uma coisa que o doutor Gilado disse aí, que é muito interessante, é o problema da troca. Troca por uma coisa positiva, no caso, que seria o exercício. Porque eu também já vi gente tentar trocar por outra coisa. Não pode. Um amigo fumava, desbragadamente o médico disse, olha, você tem que parar de fumar. Ele começou a usar bombom. Ele, quando sentia vontade de fumar, começou a engordar. E o médico disse, ou para ou morre. Então ele teve que parar de qualquer jeito. Ou seja, no caso de fazer uma substituição, tem que ser uma substituição pró-saúde. Não simplesmente uma substituição qualquer. Então, no caso, como for bem indicado, faça exercício. Agora, tem uma coisa, uma pessoa que conseguiu sair de 60 para 5, ao seguinte, o prazer, a satisfação interna de ter conseguido. E se fizer um esforço mais, vai ter uma satisfação, porque a endorfina vai ser feita isso. Aquela satisfação no momento que eu disse, eu levei já uma semana, já tem 2 semanas, são os problemas dos passos, do tempo que eu estou limpo, não é como se diz entre os alcoólicos anônimos, no pessoal do Naranon e etc. Então, quanto mais tempo fica sem, há uma satisfação interna muito grande. A pessoa diz assim, eu consegui vencer, e na frente de outras pessoas se colocam dizendo, eu consegui, você pode conseguir, se tornar exemplo para os outros. Não é? Ele já fez a redução, falta uma pouquinho a mais, que não é fácil. Ele está vencendo, achei ótimo, fundamental. E quem sabe se um grupo de apoio não ajudaria ele nesse finalzinho, em fechar esse grande esforço que ele está fazendo. E a satisfação interna será grande, para dizer assim, eu venci, eu não me isso fortalece. Claro, subordinar a isso. Eu tô com mais um ouvinte na linha, Zé Fernando. Olá, Zé. Boa tarde, Maiara. Tudo jóia? Tudo bem, meu anjo? E aí, meu amor, me diga, você fuma ou alguém na sua família fuma? Olha, primeiro eu quero dizer que o Cabeça de Homem estava tendo desfalque. A ausência aí de Djalma Argolo. Ele tá vindo um pouco agora, né? Vou pegar mais no pé desse rapaz. Ele é fundamental aí, viu? É importantíssimo. Diga. Olha, na minha casa, graças a Deus, não tem. Agora, Maiara, eu comecei a fumar, eu tinha 13 anos. Isso foi influência dos colegas no colégio. E também, Maiara, pelos comerciais, que naquela época passava na televisão, as propagandas, mostrando os artistas famosos fumando, abraçado com bonitas mulheres, nos cinemas, nas novelas, entendeu? E mostrando que era normal fumar. Eu, quando percebi que as pessoas estavam morrendo de derrame cerebral, de infarto, de câncer do pulmão, eu disse, não, eu optei pela vida. Porque minha irmã, o cigarro é a porta aberta para outros tipos de tóxicos. E é o pior inimigo do ser humano, é o cigarro. E ele é o alimento do demônio, viu, Maiara? Ai, meu Deus do céu! Tá bom, meu irmão? Eu acho que de certa forma, é aquele que todo mundo fala, que a gente tem um anjo bom e um anjo ruim, né? O anjo bom e o anjo mau, um do lado, o outro do outro. Demônio do vício. Qual é aquele que ganha briga? Os dois brigando o tempo todo, é aquele que você mais alimenta. Claro. É verdade. Então, nesse caso, ó pra isso, doutor, tá vendo? Aquilo que a gente veio conversando, que eu até perguntei ao senhor antes de começar o programa, se as pessoas começam a fumar mais, se é por influência dos pais, até por essa predisposição molecular, genética, com essas alterações, ou se por influência dos amigos. E mais por influência dos amigos, como disse Zé Fernando agora. Eu tive até um recado aqui de Alexandre Pires, que falou assim, os jovens, eu quero dizer uma coisa, não se iludam, porque o fumante, ele é uma pessoa doente. Não é doente, ele é o doente, ele fede, todo mundo reclamava que eu só vivia fedendo a cigarro, eu não sentia isso. E além disso, a gente acha que a gente vai ter um relaxamento, mas esse relaxamento é só momentâneo, só que ele vai trazer um custo alto. Ele falou, eu deixei de fumar, já tem 1 ano e 4 meses, isso melhorou minha autoestima. Muito bom. Eu ganhei mais qualidade de vida, consegui começar a caminhar e comecei a me sentir mais leve. Ele fez, além disso, vou te contar uma coisa, comecei a economizar R$300 por mês. O dinheiro de 1 ano. Eu viajei no final do ano com minha esposa para o Rio de Janeiro e fomos passar férias e foi ótimo.
Olha que coisa legal. E ele falou sobre a política, que deveria haver aqui uma política de combate ao tabagismo, que não deveria ser uma política de governo, mas uma política de Estado. E que um dos problemas é que ainda a própria indústria do fumo, ela é muito ativa no país. E que, apesar de hoje a gente ter algumas formas de coibir, até do ponto de vista publicitário mesmo, a questão do fumo, as indústrias ainda estão muito implantadas, né, e incrustadas na sociedade. O que é que, nesse Dia Mundial de Combate ao Tabagismo, que ações vão ser feitas, doutor, para tentar tratar desse assunto? Bom, vai ter, pelo menos no Congresso, vai assinar várias assinaturas pedindo que o cigarro seja genérico, né? Que haja uma forma genérica do cigarro, padronizar o cigarro. Depois, uma das coisas importantes é conscientizar mais as crianças, porque essas são as grandes vítimas. Então, conscientizar as crianças, não só nas escolas de aula primária, mas durante todo o curso secundário, durante toda a vida, as crianças devem ser estimuladas a não fumar, mostrando a elas grandes vantagens de deixar de fumar e os grandes malefícios que traz o cigarro. E o cigarro não é um vício, é uma doença muito grave, que mata, é uma maior pandemia que existe na humanidade, porque morreram milhares e milhares de pessoas durante esses últimos 100 anos que o cigarro foi industrializado. Então, realmente, combater o tabagismo ainda na adolescência é a melhor arma e que se pretende fazer isso. Primeiro, padronizando para evitar a parte visual. Né? Depois, com outro tipo de conscientização, não permitindo que as indústrias fumageiras patrocinem eventos de adolescentes, não é evento de ninguém. Porque quando ele está patrocinando, de certa forma, ele está divulgando a marca dele. Então, tem que evitar que haja patrocínio de indústria do cigarro, porque, de certa forma, é uma forma de divulgar o cigarro de alguma maneira. Deveria limitar também os locais de venda, colocar em poucos locais mais de difícil acesso, só acesso mais adulto, né? Até para que inibisse os jovens. Mas já tem essa lei, evitando que a 100 metros de escola não se venda junto com doce, com refrigerante, com chocolate, para não tornar o cigarro. Você vai comprar um chocolate e o cigarro, termina comprando a carteirinha para experimentar. Mas nem sempre isso é bem fiscalizado e termina, às vezes, sendo burlada. Mas a lei já tá ativa para isso. E uma coisa interessante, que quando se falou na educação, teve um período que se fez isso. E eu vi resultados. Nas escolas. Nas escolas. Eu vi resultado dessa educação nas escolas, porque eu vi pais que deixaram de fumar, porque os filhos começaram a bater em cima. Isso faz mal, isso não está certo. Agora, tem às vezes uma coisa interessante. Um amigo meu ele era veterinário e ele foi a um congresso de medicina. E um médico que justamente tratava dessa parte de pulmão, etc., fez um trabalho fantástico sobre o pneumologista, sobre o vício do fumo, mostrou como ficava o pulmão, etc, etc. Quando terminou, esse amigo foi para parabenizá-lo, né? Foi atrás dele. Ele chegou, encontrou no lugar dos lanches, e a primeira coisa que ele viu foi o sujeito acender um cigarro e fumar. Ele disse que já foi uma decepção. Ele tinha feito a maior propaganda, constatar o perigo do cigarro, e todo sujeito estava fumando. Bom, a gente vai falar com Laudelino e logo depois com Virgílio. Olá, Laudelino, boa tarde. Boa tarde, Maiara. Tudo jóia? Tudo jóia, amigo. Um prazer enorme estar falando com você. Eu que estou ouvindo a Metrópole há muito tempo, queria dar meu depoimento. Eu comecei a fumar também, igual o último ouvinte que falou aí, com 14 anos. Meus pais fumavam e eles sempre pediam para acender o cigarro. Aí eu ia lá, acendia charuto, cigarro. E eu comecei a trabalhar muito cedo também e comecei a fumar. Fumei 25 anos, mas graças a Deus eu queria dar um recado para Ricardo Porto, que ele é um guerreiro, está conseguindo. Ricardo, não tem um remédio melhor prevenir do que remediar. Foi o que eu fiz. Eu tenho 18 anos que eu parei de fumar e são 17 anos rodando táxi. É uma luta todo dia, as pessoas querendo entrar fumando no meu carro. Eu, muito educadamente, eu disse, meu amigo, me perdoe, mas eu sou alérgico, eu invento essa de alérgico para não agredir muitas pessoas, meu amigo. Desculpe que eu sou alérgico, não vou poder, pega outro carro aí. Mas é uma luta. O melhor remédio é esse, prevenir do que remediar.
que é remediado, não adianta mais. Um bom dia para vocês. Muito obrigada por compartilhar esse depoimento e por ligar pra gente. Já eu vou pedir que vocês comentem. Eu vou falar antes com o Virgílio de Arembepe, que também já está há um tempinho na linha. Boa tarde, Virgílio. Boa tarde. Tudo jóia? Graças a Deus. Diga. Eu comecei a fumar com 17 anos. Eu estou hoje com 65. E há 24 anos eu deixei de fumar. E foi na primeira tentativa, primeiro e único. Eu subi três patamares de escada para ir no escritório de um amigo. E quando eu cheguei, eu estava com o maço no bolso. E começou a me dar fincada no peito, faltando ar para respirar. O rapaz me perguntou o que foi, Virgílio? Eu falei, não, espera. Aí quando eu dei conta de respirar normalmente, eu peguei o maço de cigarro, eu não vou fazer propaganda para Souza Cruz, eu não vou falar o nome da marca, né? E peguei aquilo ali, falei assim, olha, você é minha testemunha, eu não ponho isso na boca mais. E joguei na lata de lixo. E nunca consegui, nunca mais eu senti vontade, eu tomei alergia pela fumaça do cigarro. Mas foi o que me deu mais trabalho dos vícios pelos quais eu já passei, porque eu cheguei de sonhar fumando. Sabe? Olha o aspecto interessante que ele falou, sonhar fumando. Quer dizer, havia um complexo de fumo nele, o vício ali se apresentando num complexo no sonho. Tá? E uma coisa interessante com o fumo, ele é também muitas vezes um elemento autodestrutivo usado por pessoas que não têm não sei se a coragem ou não têm condições de tomar uma atitude de se autodestruir total. Elas vão se destruindo aos poucos, porque sabem que aquilo faz mal. Mas a gente, no fundo a gente sabe, mas acho que a gente não se apropria disso, né, doutor? Mas esse paciente foi extremamente sábio, porque quando ele percebeu que tinha falta de ar, na verdade, ele já tinha doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, que a forma de apresentação é lenta e insidiosa, começa com dispneia aos esforços. E aí ele, quando parou de fumar, somente a doença dele já regrediu e ficou num patamar, a função pulmonar próxima do normal. Então, normalmente isso é que acontece. Pessoas que fumam começam a subir escada e cansar e procuram evitar a escada, sobe elevador, achando que normalmente está sem preparo físico, que é a idade. Isso é o tabagismo, é a doença chamada tabagismo, induzindo a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a sua principal forma de apresentação. Dispneia no esforço e pigarro tosse crônica. Mas uma coisa, deixa eu perguntar ao doutor Guilherme uma coisa. Quando a gente bota fumaça para dentro, seja qualquer tipo de fumaça, vai trazer um problema. Vai. Não é? Com seja narguilé e maconha também. Tudo. Porque tem pessoas que dizem assim, maconha, inclusive profissionais de psicologia, profissionais que eu já vi, inclusive, na própria medicina, porque eles fumam, eles usam e dizem assim, mas não faz mal. Pois é. Mas como que não faz mal? Faz mal, doutor? Vamos lá. Faz mal e é fácil de entender por quê. Faz mal e faz bem ou só faz mal? Não, faz mal. Porque você está inalando, são substâncias tóxicas, dá irritação, dá bronquite, dá tudo isso. O problema é que eles acham que faz bem normal, porque eles fumam menos do que o cigarro habitual. Mas as lesões que você sabe, a nível emocionais, a longo prazo, é muito grande. Eles lesam os neurônios, leva células cerebrais. Então, que o não dano se recompõe, dele, né? Não recompõe. Então, existe destruição cerebral. Se você, quanto mais fuma, você vai ter problemas neurológicos a curto e a médio prazo, dependendo da idade que você começou a fumar. E no pulmão também. Claro. É como cigarro. Se você começou a fumar mais precocemente, você vai ter consequência do tabagismo. Dessa doença grave, tabagismo, que não é vício. É uma dependência mesmo. Dependência química. A gente vai para os intervalos, gente. A gente volta em 2 minutinhos. Fiquem com a gente. Como a gente está fazendo transmissão aqui, eu vou aproveitar. A gente está com uma pergunta aqui. Bom dia. Quais os significados inconscientes do ato de fumar? Dos atos de fumar. E tá aqui, ó. Um grande abraço no amigo de Djalma, que completou mais um outono anteontem, né? Anteontem. Foi a Aurivan. Aurivan. Mas vamos responder aqui, ó. Tá ligado ali. Aqui o programa parou a transmissão na rádio, mas continua a transmissão ali nas redes sociais. E o interessante é que é uma provocação, porque ele, Aurivan, sabe efetivamente... Ele é fumante? Não. Sabe, porque ele é estudioso de psicologia e ele sabe exatamente, inconscientemente,
o que é que o fumante, se eu fosse um freudiano, iria dizer que ele parou na fase oral. Mas, como eu não sou freudiano, eu vou dizer o seguinte: essa pessoa está com uma necessidade de prazer. Um prazer que ele está buscando, que ele não está encontrando na vida por algum motivo. E aí ele busca no fumo como outros buscam na comida. Cria uma compulsão para ter um prazer. Observe que as pessoas dizem assim: eu fumo para relaxar. É como quem bebe. Eu bebo para relaxar. Qualquer tipo de compulsão é uma busca de prazer. Um prazer que a pessoa não está se dando. Deveria fazer uma terapia para buscar efetivamente verificar o que é que está impedindo a pessoa de ter satisfações interiores, de produzir as endorfinas, de produzir todos os elementos que podem trazer para ele a satisfação pessoal e inconsciente. Respondido a Aurivan, serviu para todo mundo. Eu só queria complementar. É que eu trabalhei no bairro de baixíssima renda. São pessoas realmente muito abaixo da pobreza. E eu percebi que essas pessoas não tinham a menor perspectiva de vida. E eles sabiam disso, porque os pais, os avós, sempre aquela mesma vida. Então não tinha como evoluir, como crescer. Então são pacientes que não tinham o menor interesse de deixar de fumar, nem deixar de beber. Porque não interessava nem viver. Interessava nem viver. E era um momento de satisfação. É a única satisfação, cigarro. E muitos desses pacientes que deixaram, que eu consegui deixar de fumar, ele dizia a si mesmo: doutor Guilherme, eu não quero dizer o bairro, mas é um bairro muito mais violento de Salvador, mas ele dizia: doutor Guilherme, eu vou deixar de fumar, sabe por quê? Só para lhe agradar, mas por mim mesmo. Pelo seu esforço, pela sua dedicação, porque o senhor está aqui não ganhando nada e vem trabalhar com a gente. O senhor vem aqui, o senhor faz tanto sacrifício para me deixar de fumar, porque eu fazia palestra também, né? Fazia 4, 5 palestras por ano nesse local. Então fazia palestra de esclarecimento, ele dizia: o senhor faz tanto sacrifício que eu vou deixar de fumar por causa de agora, por mim, minha vida tá não aí. Olha, mas aí é o seguinte, na verdade, houve uma influência. Alguém está se preocupando houve comigo um e cuidando paterno, de mim. isso, exatamente, a influência foi essa. Ele deu essa colocação, mas na verdade ele estava precisando que alguém tivesse uma atitude paterna sobre ele. Tá? Ou também paterna e materna, porque nós temos os dois. E você dava o acolhimento, dava o conselho, e ele dizia assim: olha, o sujeito faz esse sacrifício por mim, me dá isso, a atenção, ele está me dando atenção. Então, alguns reagiram a isso, muito bom isso. Então, psicologicamente, foi uma influência positiva, eles precisavam dessa influência. É aquela coisa, né? Pai e mãe tem que dar amor, orientação e limite. O E ele amor dava. e o cuidado. E o cuidado a que orientação dava. e o limite também, ou seja, as pessoas Claro. se sentiam acolhidas já que não tinha ninguém. Isso, é exatamente. importante, gente, esse acolhimento, as pessoas perceberem que a gente se preocupa com elas. Olha, eu tô aqui, eu me preocupo com você. Independente de eu te conhecer, eu me preocupo, porque isso vai trazer consequências ruins pra você, vai impactar em outras pessoas na sua família. Porque quando uma pessoa fica doente, é a verdade. família inteira. Todas as noites. Mas depois eu tô na Guarda carne. De volta na metrópole, Cabeça de Homem. Olá, meu povo, boa tarde. Estamos de volta com mais um Cabeça de Homem Além do Óbvio. E o nosso tema de hoje é o fumo e suas consequências, em homenagem ao Dia Mundial Sem Tabaco, que se comemora na próxima terça-feira, dia 31 de maio. E eu estou aqui com o doutor Guilherme Ribeiro, médico pneumologista, doutor em medicina, fica à frente da Liga Baiana de DPOC. Vocês ainda vão ouvir falar muito dessa sigla, viu, gente? Porque, infelizmente, eu ouvi falar outro dia e vai ser uma das doenças, ou se não, a doença, o tipo, né, de doença que mais vai matar no mundo. Não é isso, doutor Guilherme? A terceira causa de morte no mundo é DPOC. Então é uma doença que mata e mata muito ainda. Fala pra gente o que significa essa sigla. É doença pulmonar obstrutiva crônica, que normalmente está relacionada ao cigarro, mas pode estar relacionado também a fogão de madeira, quer dizer, é uma das coisas, qualquer queimada de mata, qualquer biomassa pode, ou poluição ambiental também. Ou alguns defeitos genéticos, mas tão raros. E 90% é por causa do cigarro. Então essa associação baiana dos portadores de DPOC vem crescendo muito, mas precisa de uma ajuda maior para que seja difundida. Vamos difundir mesmo. Que bom, que bom. Sim, meu outro convidado, Djalma Argolo, terapeuta junguiano, estatístico, escritor. Mas vamos voltar aqui.
Maiara, bom dia. Nana Borges mandou aqui uma mensagem pelo Zap. Maiara e convidados, bom dia. Tudo na vida é uma questão de atitude e amor a si mesmo. Comecei a fumar aos 14 anos, fumei por 22 anos e a 32 deixei definitivamente. Acordei num certo 31 de outubro e disse pra mim mesma, a partir de hoje não fumo mais. É o fim. Joguei um maço cheio no vaso e dei descarga. Passei por uma luta gigantesca, porém resisti bravamente, sem nenhuma ajuda. E mais, consegui também tirar meu marido do vício. Hoje, na casa dos 60 anos, praticamente muitas atividades físicas fazemos juntos e saudáveis. Que bom, Nana, que bom que você conseguiu. Muito bom. Quero também dar aqui o depoimento de Jaciara de Sá Sanches. Jaciara, ela tem 54 anos, ela deixou de fumar há 5 anos, ela tinha começado a fumar novinha aos 18, disse que porque era moda, porque as pessoas que fumavam eram pessoas mais descoladas, então que era muito legal e que era a mulher que fumava era vista como uma mulher decidida, então que isso impactou muito na decisão dela de começar a fumar. E que os pais dela e os tios também fumavam, então que isso também foi influência natural. Que ela teve 3 filhas, que nenhuma das filhas fuma, e que ela ficava repetindo para ela, eu não vou chegar nos 50 anos fumante, eu vou largar o cigarro antes de lá. E aí ela disse que foi decisivo para ela, foi que o neto dela, ela tem um netinho, que esse neto passou por problemas de saúde logo no nascimento, ficou um tempo na UTI, mas depois ele conseguiu sair, e que ele pegou ela fumando várias vezes entre 1 ano e meio e 2, e que toda vez que ele pegava ela fumando, ele queria fumar também, e ficava fazendo o movimento do cigarro com a boca, então que isso assustou ela. Isso mobilizou ela a ela querer parar de fumar. Mas que ela também procurou ajuda. Ela fez parte também do grupo de Dr. Dória e que trouxe a questão de que como é importante a terapia em grupo para dar suporte psicológico, além da questão, a decisão da pessoa, a vontade de querer parar de fumar, a decisão de querer parar de fumar e o esforço, mas além do remédio, a questão do apoio psicológico, do apoio grupal, que diz que é fundamental. Porque se não tivesse esse grupo de colaboradores ajudando, apoiando, você dividindo os seus problemas, vendo que todo mundo está ali no mesmo barco, porque muitas vezes ela repetiu também. Muitas vezes as pessoas começam a fumar porque está estressado, porque um parente está morrendo, aí você vê aquilo como uma válvula de escape. Só que não entre nessa não, porque você vai se livrar de um problema e entrar em outro. E o problema grande nesse ponto é que tem que se dissociar o cigarro com essas problemáticas da existência. Se eu tenho uma notícia triste, por que eu tenho que fumar? As pessoas colocam como a busca de uma satisfação. Não é? Se eu estou muito alegre, vou fumar por quê? Se eu tomo café, tenho de fumar. Por que tenho de? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Se eu bebo uma cerveja, tenho de fumar. Se eu vou para uma festa, tenho de fumar. Antigamente o pessoal dizia assim que as 3 melhores coisas do mundo era um uísque antes e um cigarro depois. Não tem nada disso, tem nada a ver uma coisa com outra. Se você associa o vício, qualquer um vício, com uma satisfação ou com um complemento de uma satisfação ou como a solução para um problema existencial, você está no caminho que vai lhe levar a um problema mais sério ainda. Dissocie. Para, inclusive, não ficar com aquela, deixar de fumar, mas ficar com vontade de. Tem pessoas que ficam assim, eu deixei de fumar, mas continuo com vontade. Tem que buscar uma terapia, buscar uma ajuda. Porque não está certo isso. Se você deixou de fumar, por que você ainda está com essa necessidade? Está evocando o tempo inteiro. E se evoca, está muito propenso a cair de volta no vício. Tem que fazer um tratamento. E esses grupos de apoio ajudam nisso. A terapia em grupo é fundamental para isso, como também é individual. Ô, doutor Guilherdo, eu pesquisei que o cigarro ele tem mais de 4.000 substâncias, 4.000 e tantas substâncias. 4.720 substâncias tóxicas, 50 delas cancerígenas. Gente, vocês estão ouvindo isso? Um cigarrinho, um negocinho daquele tamanho, mais de 4.720 substâncias nocivas à saúde. Como é que é uma coisa tão pequena que a gente acha que não tem perigo? Só ali, em cada 4.720 substâncias nocivas, sendo 50 cancerígenas. E que, na verdade, o intuito que o cigarro vicia porque ele age no sistema nervoso central? Exatamente. Ele age no sistema nervoso central em 4 a 8 segundos e faz com que libere substâncias do prazer, são neurotransmissores. Então, lhe dá segurança, a autoestima, uma sensação a parte cognitiva está muito boa. Você tem uma sensação de bem-estar imensa. Quem fumou sabe. Você tem aquela sensação muito agradável. Principalmente se você chega num lugar não tem ninguém, você bota um cigarro, você se sente acompanhado.
Mas é como eu digo, esse é um prazer que cobra um preço muito alto, como já foi comentado. E só complementando o que já disseram antes, que eu fico muito feliz quando ouço dizer, eu deixei de fumar, porque acima de tudo ele passou a ser um exemplo para parentes, amigos e familiares. Ninguém divulga mais a intenção de deixar de fumar do que aqueles que conseguiram. Porque disse, se fulano conseguiu, eu também consigo. E esse é um bom exemplo. É uma boa referência. Né? Porque, veja bem, o que uma pessoa faz, outra pessoa pode fazer também. Pode fazer. Claro. Vai pagar um preço, é natural que pague o preço. Mas... Claro, consegue. Eu tô aqui com Ana Dulce dizendo, muito bem respondido. Depois, o cigarro como muleta é um companheiro para resolver os problemas, entre aspas. Olha o que o senhor acabou de dizer. Exatamente. Paula Guedes, estou fora de cigarro, não fumo nem orégano. Pois é, eu também quero dar um depoimento. Quando a gente é adolescente, realmente, nossos amigos influenciam bastante. Só que eu acho que quando a gente está plantado, e se a gente tem a cabeça no lugar, digamos assim, você não começa. Eu tive vários amigos e andei com vários grupos de amigos que fumavam e não era cigarro não, era maconha. E o pessoal às vezes ficava me oferecendo e eu dizia assim, não tô afim. Não tô afim, não quero experimentar, não tô afim. E o pessoal dizia que nada, mas vai lá, Mayara, vai lá. Eu falava assim, a gente vai continuar bons amigos se vocês simplesmente forem fumar longe de mim e não me oferecerem. Agora, eu acho que para isso também o suporte familiar é importante. A questão da educação, da preparação. Meus pais, nesse sentido, educaram bastante a gente. Somos 4. E eu nunca senti vontade de fumar. E também não acho que para eu cair na onda ou alguma coisa eu preciso de fumar, preciso beber nada. Bebo socialmente, etc. Mas nunca tive vontade nem curiosidade de experimentar maconha nem outro tipo de droga. Que o grande problema, Mayara, por conta dos meus amigos. As pessoas precisamos experimentar de tudo. Não, nem de tudo a gente precisa experimentar. Porque tem pessoas que podem, numa experiência, se já trouxer essa carga que o doutor Guilherme falou, de um pai fumante, de uma mãe fumante, vem uma carga genética, e a pessoa vai lá, faz isso, vai despertar algo nele, fisicamente, não só psicamente, mas fisicamente, que vai ser um problema sério. Então, não tenho que começar a experimentar. Eu vou experimentar para quê? Isso vai me trazer o quê, efetivamente? Não vai me trazer nada de bom. Então, é preciso começar a trabalhar. E os pais agirem efetivamente. Nesse ponto é fundamental. Por exemplo, um problema de vícios com meus filhos, eu nunca falava diretamente com eles. Eu sempre conversava com a minha mulher sobre os malefícios disso, daquilo e daquilo outro, principalmente de maconha e dessas drogas. Eu começava a conversar, você viu, olha aí, eu vi a notícia sobre isso, e eles pequenos estavam ali. E filhos estão sempre prestando atenção ao que o pai fala. Tudo! Então, eu nunca precisei. E a minha maior alegria foi quando eles já estavam com 12, 13, 14 anos. Um dia eu perguntei a eles sobre um colega deles que ia lá, ele estudava numa boa escola aqui em Salvador, onde geralmente tem pessoas que usam maconha, etc. E aí eu perguntei, por que seu colega nunca mais esteve aqui? Já nós deixamos de andar com ele porque ele fuma maconha. Eu digo, opa. O exemplo é importante, porque as crianças veem o que os pais, ouvem o que os pais dizem, mas fazem também o que os pais fazem. Exatamente. E aqui, ó, Carinho Oliveira tá aqui, jamais casaria com um fumante, nem eu. Uma única vez fui beijar. Quando eu vi que era fumante, eu falei assim, primeiro e último beijo, nunca mais. A questão do mau hálito, do cheiro, de tudo, né, doutor? Exatamente. Diga. E eu achei uma coisa muito interessante que você falou. E isso é verdade, o colega aqui, psicólogo, pode confirmar. Mas a família que são bem estruturada, muito bem estruturada, o risco dele desenvolver dependência química, seja de cigarro, de cocaína ou de outras coisas, é bem menor. Não é que não exista, mas diminui muito. Então, uma família muito estruturada. E mesmo que o pai seja fumante, mas se eles faz o que o colega falou, ele diz, olha, eu fumo, porque eu sou um dependente, mas o cigarro faz isso. Se eu pudesse, eu jamais fumaria. Então tem que ser sincero com os filhos, dizer, fumo porque sou um dependente, mas sei os grandes malefícios que o cigarro faz. E se eu pudesse voltar atrás, eu jamais fumaria. Então a gente tem que passar a mensagem para o filho que o cigarro é ruim, o cigarro é péssimo, não deve começar. Não é porque que eu errei que você deve errar também. Você tem que tirar as partes minhas dos meus acertos, não dos meus erros. A droga é sempre uma droga. Uma coisa aqui, ó. Alexandre Matias, graças a Deus que eu não fumo, eu também. Tá aí, doutor Guilherme, uma boa sugestão para trabalhar campanhas que elas, tipo assim, fortaleçam que a pessoa não dê a primeira tragada. Dá exemplos, tipo assim, mostrando pessoas, porque o que é que eu já vi? Outro dia eu vi uma palestra ótima daquela Melinda Gates, né,
fazendo uma propaganda mais de uma marca do principal refrigerante do mundo. Ela falou assim, ele não vende a marca, ele vende a sensação de... E hoje, na verdade, as pessoas querem ter sensação, as pessoas querem ter experiência. Então, é tipo assim, tentar criar uma campanha no sentido de qual a sensação das pessoas de bem-estar, de qualidade de vida que não fumam. Então, essa sensação que você quer ter, não dê a primeira tragada. Mas isso, ok. Isso que a gente tem divulgado sempre. Não dê a primeira tragada, que normalmente ocorre antes dos 15 anos de idade. Em 100% dos casos. Então a gente tem que fazer o possível para não dar a primeira tragada. Porque depois da primeira tragada, o risco de ficar dependente é grande. Eu tô aqui, ó. Os coroinhas. Doutor Guilherme, Juliano manda um alô para os coroas e coroinhas de Caixa Pregos. Beijo grande, te amamos. Eu também frequentei Caixa Pregos quando eu era pequena. Obrigado, menino. Isso aqui é coisa séria, viu? O senhor frequentou muito lá? Frequentei de vez em quando, tinha um pessoal lá. Tem muito tempo? Não, tem pouco tempo. Tem pouco? Conheço tudo. Fui criado com meus filhos. Porque eu ia pra lá, só que isso já tem mais de 20 anos. Meu tio tinha casa lá, enfim, nessa época conheciam ele. Mas todos os meus filhos foram criados junto com a turma de lá, que são os coroas e os coroinhas. Gente, deixa eu falar aqui uns dados importantes, só pra gente ver. No Brasil, assim, a campanha realmente de combate ao fumo, ela surtiu efeitos. Antigamente a gente tinha no Brasil cerca de 30% da população fumante. Hoje a gente tem a população que gira em torno de 15% a 17%. Mas está havendo uma preocupação muito grande, porque de 2014 para hoje, 2016, houve um aumento do número de jovens, sobretudo do sexo masculino, que começaram a fumar. Procede, doutor? Hoje os últimos da Vigitel está em torno de 10,8 o número de fumantes no Brasil. Agora, repare, na Bahia está 8,9, enquanto o Rio Grande do Sul, que é a indústria fumageira está lá, passa dos 20%. Nossa. Então varia muito de estado para estado. E o que eu estou notando é uma migração das pessoas que fumavam cigarro, está passando a fumar narguilé ou cigarro eletrônicos, que é contrabandeado, é muito mais barato. E o mesmo cigarro comum, ele é contrabandeado, que é muito mais barato. Porque quando se aumenta o preço do cigarro, diminui o consumo dos jovens. Então, eles estão usando... outra coisa que vai ser combatida também, é sobre o contrabando de cigarro. É fortalecer isso. Pois é. Porque esse dinheiro do contrabando de cigarro vai financiar, não é coisa boa, é coisa ruim. Esse cigarro serve para financiar coisas boas nenhuma, sempre coisas ruins. Sempre coisas ruins, é verdade. Pois é, a maior faixa etária de fumantes são homens de 45 anos ou mais, é isso? É isso, é verdade. Meninos, a gente está aqui querendo cuidar de vocês, se cuidem, se acontecer alguma coisa com vocês, isso vai impactar sua família, seus filhos. E aí, eu espero que vocês estejam bem e estejam vivos para ver seus filhos crescerem, se formarem, casarem, ter netos. Por favor, eu acho que essas cuidem pessoas da nunca saúde. viram alguém morrer de enfisema. E eu já vi. É uma das coisas. Eu tive um tio que morreu de enfisema, perdendo a respiração gradativamente. Eu conheci outro dia um senhor que ele ficava assim, com aquela... o tempo inteiro. Era uma coisa dolorosa, terrível. Eu digo, se visse uma coisa dessa, a pessoa... pessoas que eram fumantes, e fumantes inveteradas. Foi uma morte terrível para os dois. Uma outra coisa que eu quero pegar aqui também, a fala de um dos ouvintes, é o seguinte, que ele falou que o pai fumava e que o pai pedia para ele acender o cigarro. Mas doutor Guilherme, por favor, doutor Guilherme, comente isso aí, pelo amor de Deus. Teve uma época que eu dizia assim, parece que nossa geração foi educada para ser fumante, porque a gente comprava o cigarro, a gente acendia o cigarro, todo mundo fumava dentro de casa, então a gente foi educado a fumar, e que o glamour do cigarro era muito grande, as propagandas de rádio, jornais e televisão só falava que as pessoas bonitas, bem-sucedidas, cinema. Então a gente foi uma geração que foi educada para fumar mesmo. Então muitos foram seduzidos por isso, e por isso que na nossa época, naquele tempo, 50% da população era de fumante. Hoje nós estamos em torno, beirando 10, 11% de fumante. Já melhoramos muito, mostrando que o Brasil é uma referência em termos de tratamento de tabagismo, em termos de campanhas contra o tabagismo. É uma referência mundial. Nós conseguimos muita coisa. Fico feliz. Djalma, comente isso aí. Imagine o pai pedir. Gente, quem é sensível? Eu vou dar um exemplo. Eu era asmática. Graças a Deus que eu não tive mais crise. Mas eu sentia cheiro de fumaça. Meu olfato é muito aguçado. Até hoje para várias coisas. Mas eu sentia cheiro de fumaça de longe. Qualquer fumante, quando começava a fumar, me agoniava. Eu tive um tio que ele passou um tempo morando lá em casa.
e ele terminou dormindo no quartinho do fundo, que era o que tinha livre. Gente, fazia uma curva para ir pro meu quarto na hora que meu tio acendia o cigarro. 30 segundos depois eu dizia, pô, minha mãe, meu tio combinou de não fumar aqui em casa, ele tá fumando de novo. Ela não tá, eu estava lá. Toda vez que ele ligava o cigarro, eu sabia. Toda vez. Mas, Maiara, é porque você tem uma hipersensibilidade das vias aéreas. Isso é normal em pessoas alérgicas. Então, aonde ele estiver e fumar, o cigarro não respeita sinaleira, não. Ele passa para todo mundo, ele invade todos os quartos. Então, para quem é sensível como você era, você imediatamente reage. O nariz entope, você começa a tossir. Então, não pode fumar dentro de casa de jeito nenhum. Vou fumar na varanda, não adianta. Não pode fumar dentro do carro. Quer fumar, vai fumar longe, mas dentro de casa não pode, porque os alérgicos têm uma hipersensibilidade de vias aéreas e pode desencadear a crise. E uma coisa que você estava falando aí, sobre os pais. Os pais realmente, eles são referência. Você imagine, a criança nasce ali, recebe como se fosse uma providência divina. E aí vão desenvolvendo, e aquilo que os pais fazem desde pequeno, eles tendem a imitar. Então é preciso ter muito cuidado com isso. Esse pai era um pai irresponsável. Sim, porque nem por brincadeira você deve fazer isso. De jeito nenhum. Porque existe uma responsabilidade. Depois eles vão se queixar que os filhos são isso, são aquilo, foi fruto do que eles fizeram. Tem que ter cuidado com só isso. Dando um adendo. É que Deu adendo porque a gente só tem 2 minutos. Dando adendo, porque naquela época os pais não sabiam que o cigarro era tão deletério assim. Eles eram ignorantes em relação ao assunto. Isso há 50 anos atrás eles não tinham a menor noção. Mesmo assim, não deveriam fazer isso. Não deveriam. Não deveriam, mas dá o desconto porque eles não sabiam também, eram pessoas desinformadas, ainda mais a pessoa de baixa renda, ele era menos informado ainda. Porque as informações chegam para a população de uma renda maior. Mas a população pobre, mais humilde, eles não chegam a informação alguma. Por isso que a população de fumantes se concentra mais nas pessoas menos desenvolvidas socialmente do que naquelas mais desenvolvidas socialmente. Vamos fazer parcerias para trabalhar isso, viu, doutor Guilherdo? Bom, quero agradecer aqui aos meus convidados, doutor Guilherdo e Djalma Argolo, que estiveram com a gente aqui hoje. Agradecer a equipe, agradecer aos ouvintes, mandar um beijo para DG Barreto, meu ouvinte. Desde o primeiro dia, está aniversariando hoje. Ele e várias pessoas. DG. Um beijo para Djalma. Djalma fez aniversário sexta-feira. O homem está aqui em forma, aos 7h06. Quero dizer a vocês que amanhã à tarde o áudio do programa vai estar na nossa página do Facebook, no Cabeça de Homem, na íntegra. Na quinta-feira a gente vai ter um teaserzinho, que é uma filmagem de 5 minutos com os melhores momentos. E na sexta-feira estaremos com a gravação na íntegra no YouTube. Obrigada, galera do Facebook, que acompanhou a gente aqui ao vivo. Beijos, valeu. Quero dizer, quem ouviu a gente pela primeira vez, que por favor, vá lá e gostou do programa, vá lá na nossa página no Facebook, curta, pra gente saber se está no caminho certo, sugiram temas, participem, interajam com a gente. E semana que vem a gente está aqui falando sobre o tema relações duradouras e saudáveis. Vou trazer homens casados há 20 anos, há 40 anos, para darem o seu depoimento. Muito obrigada. Obrigado a você, Mário. Foi um prazer participar desse programa de utilidade pública tão grande que foi mostrado. Obrigada, Djalma. Para mim é sempre um prazer estar aqui nesse programa. Um abraço a todos. Um beijo, meu povo. Fui até domingo que vem.